Graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Tiago, capítulo 5, por bondade, versículo de número 17 e 18. Tiago, capítulo de número 5. Versículo de número 17 e 18. Quantos trouxeram Bíblia, digam amém. Amém. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Sente por bondade, meus irmãos. Elias é um personagem histórico que nos chama a atenção pelos altos e baixos momentos da sua vida. Momentos em que ele estava no cume do monte comemorando a conquista sobre os falsos profetas de Baal e de Azera. E momentos onde ele estava escondido numa caverna, procurando a morte, porque não via mais solução para a sua alma e nem para a sua vida. Elias, conforme Tiago diz, é alguém como nós, que lidou com os conflitos internos, do desânimo, do medo, da solidão e do sentimento de fracasso. Aquilo que Elias sentiu, o peso que ele teve, a dor na sua alma, os conflitos internos, as paixões, o medo, o desânimo, também fazem parte da realidade da nossa vida. Em algum momento da nossa vida, nós já nos deparamos com a realidade de pedir no nosso ânimo a morte. De pedir ao Senhor que nos levasse por não suportar mais as pressões da vida, os embates da vida, as angústias da vida, ou até mesmo as perdas da vida. Mesmo os mais fortes podem enfrentar momentos de fraqueza. Elias foi um homem extraordinário, que usado por Deus falou a todo Israel que não choveria sobre a terra de Israel durante 3 anos e meio. E assim de fato aconteceu. Um homem que foi sustentado por uma viúva com o seu filho, e esta viúva viu a providência do Senhor chegando para a sua casa, não faltando farinha e azeite na despensa do seu lar. Um homem que foi alimentado por corvos, que traziam carne todos os dias por ele, no ribeiro de Querite, até o ribeiro secar. E o Senhor ordena a ele para que esta viúva o sustentasse. De repente, Elias está no alto do Monte Carmelo, convocando todo o povo para um embate contra os falsos profetas que existiam em Israel, comandados por Jezabel. E neste embate, ele convoca os homens a orarem aos deuses deles, e conclamar, e chamar a atenção. E durante horas a fio, eles oram, e nada acontece. Eles se cortam, e nada acontece. E Elias, até mesmo de forma irônica, diz para eles: esbravejem um pouco mais, gritem um pouco mais alto, quem sabe eles estão descansando, estão dormindo ou não estão ouvindo. Depois de determinado tempo, Elias então fala aos profetas: agora é a minha vez.
arruma o altar, coloca as pedras, 12 pedras em volta do altar, esparrama água sobre aquele altar e faz uma oração de aproximadamente 40 segundos. E fogo desce do céu e consome todo aquele altar. Ao ponto de todo o povo que estava ali dizer: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Uma vitória extraordinária, um fato fantástico que aconteceu em Israel. O profeta Elias mata então os 850 profetas, destrói os falsos profetas e se torna alguém poderosíssimo em Israel. Até que uma mulher chamada Jezabel vai trazer sofrimento, dor e desequilíbrio a Elias. Quando ela soube que Elias matou os seus queridos profetas, que se assentavam à sua mesa e banqueteavam com ela, ela resolveu ameaçar Elias. E disse para Elias: assim como tu fez com os meus profetas, assim eu vou fazer com você. E Elias, então, Jonas ficou amedrontado, com medo. E resolveu fugir, se distanciar. Deixou o seu moço num determinado momento ou num determinado canto e foi em direção ao deserto de Berseba. Se isola debaixo de um pé de zimbro. E debaixo de um pé de zimbro, no seu ânimo, ele pediu a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Diante da experiência humana de profundo desânimo, Deus tem a solução. Deus tem o remédio. Deus tem a saída. E diante da realidade de Elias, a primeira coisa que Deus faz é cuidar de forma adequada do seu corpo. Deitado como ele estava, o anjo toca nele e diz para Elias: coma. E ele percebe que tem um pão cozido na brasa e uma botija de água. Ele então come aquela comida, toma aquela água, volta a se deitar debaixo daquele pé de zimbro. E o anjo novamente o toca e diz: levanta-te, porque muito longa é a tua caminhada, ou muito comprido será o seu caminho. E ele se levantou, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Deus resolveu sustentar a Elias, sustentar o seu corpo físico, para que ele pudesse suportar o deserto até o monte de Deus, até o Horebe. Mas ainda com a força daquela comida, a angústia na alma, o desespero do coração, o desejo da morte, ainda pairava no coração de Elias, ao ponto de no Monte Horebe ele achar uma caverna, local escuro, isolado, sem ninguém. E ele entra naquela caverna e passa ali a noite, escondido, para que ninguém o encontrasse, o achasse. E muitas vezes nós somos como Elias, nos escondemos numa caverna escura da alma,
e não queremos enxergar a ninguém, ver a ninguém. Só que o olhar de Deus vai ao encontro daqueles que são seu, que pertencem a Ele, que fazem parte do olhar dEle, do cuidado dEle, do amparo dEle. Deus cuidou do corpo de Elias, agora Deus vai falar com Elias, e vai ao encontro de Elias naquela caverna. Elias se esconde, quem sabe aqui Deus não me encontra, quem sabe aqui Deus não me ache. Olha que ele está indo para o monte do Senhor, para o monte de Deus, e no meio daquele desânimo, a voz de Deus clama e pergunta diante daquela caverna, pastor Reinaldo, a Elias: o que fazes aqui, Elias? E o interessante é que Deus pergunta e ele responde, justificando o fato de ele estar escondido. Senhor, eu tenho sido zeloso, tenho cuidado em relação à profecia em Israel, tenho falado da importância de Israel temer ao Senhor, temer a sua palavra, temer a lei, mas eles deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, e eles estão intentando me matar, buscam a minha vida para tirá-la. E o Senhor então diz para Elias: sai para fora. Ele ainda não saiu. Deus manda: sai para fora e põe-te em pé neste monte, perante a face do Senhor. O ministério de Elias sempre foi de coisas estrondosas, sobrenaturais. Era fogo, terremoto, vento. E de repente Deus vai se manifestar a Elias. E passa primeiramente um vento muito forte, ao ponto de fender e quebrar a penha ou as pedras diante da face do Senhor. Porém no vento o Senhor não estava, não se encontrava. De repente um terremoto, e Deus também não estava num terremoto. Eventos como esse já tinham acontecido na vida de Elias. De repente o fogo, e Deus também não estava no meio do fogo. De repente uma voz mansa e tranquila se manifesta a Elias e pergunta pela segunda vez: o que fazes aqui, Elias? Grandes vitórias que nós conquistarmos não vai inibir de enfrentarmos grandes desafios depois de grandes vitórias. Grandes vitórias que você conquistar não vai inibi-lo de atravessar momentos de medo e desafiador pela frente. A questão é como você trabalha com isso. Alguns fazem como Elias, se escondem, vão para uma caverna. Outros fazem como Moisés, sobe o monte, clama ao Senhor pelo povo e diz: se tu não for comigo, nem me faça sair daqui.
Só que, muitas vezes, ou grande parte das vezes, nós agimos como Elias. Nos escondemos na nossa solidão. Despedimos alguém que era importante estar no nosso lado, o amigo. Era importante um moço estar ao lado de Elias, para Elias ter com quem contar, mas ele despediu o moço. Mas a voz de Deus vai ao encontro de Elias na caverna. A voz de Deus vai ao teu encontro aonde você está. O salmista diz: para onde fugirei da face do Senhor? Em qualquer lugar que eu tentar ir ou tentar me esconder, lá o Senhor vai estar. E a voz de Deus, na caverna da tua alma, grita: o que fazes aí? Aí não é lugar para ti, Elias. Esta caverna não é tua casa, não é teu habitat. Este lugar não é para ser o teu ambiente. Não fuja, encare. Diante dos desafios impostos, a voz de Deus vai se sobressair. E a voz de Deus vai ao teu encontro. Deus fala com Elias. E com uma voz mansa, suave, tranquila, depois de ele falar ao Senhor novamente: eu tenho sido zeloso, tenho feito a tua obra. Os filhos de Israel não querem nada com nada, estão tentando me matar, estão tentando tirar a minha vida. E tem um outro detalhe: só sobrou eu, não tem mais ninguém. Não tem mais uma alma viva que adore ao Senhor, que ainda está vivo para tentar fazer alguma coisa. Só tem eu. E a voz, tranquila, suave, vai ao encontro de Elias naquela caverna e renova sobre ele a sua missão. Deus renova a missão em Elias e lhe dá novas tarefas. Elias, tu ainda tem unção. Tu ainda tem azeite. Volta pelo teu caminho e unge a Azael e a Jeú, que se tornarão rei em Israel. E fique tranquilo, porque tu não estás só. Tem 7.000 que não se dobraram e ainda estão servindo ao meu nome. E tem mais. Tu vai ungir alguém que vai lhe substituir, que vai assumir a sua posição, que vai assumir o teu lugar, que vai assumir o teu papel. Tu ainda tem unção para distribuir na tua jornada. Tu ainda tem unção para distribuir na tua caminhada. Tu ainda tem o teu filho que vai te substituir. Tu ainda tem a tua filha que vai te substituir. Então não fracassa. Não fracassa na missão, não fracassa no propósito
propósito te levanta, sai da caverna, porque a missão de Deus na sua vida ainda está de pé. Não fracasse. Pode ser que você, de Jonatas, e eu não estou usando você como exemplo, mas pode ser que nós estamos escondidos numa caverna, se esquecendo que Deus estabeleceu uma missão, um propósito. Mas quem sou eu? Um simples membro da igreja, um simples filho de Deus, que participa do culto? Não, você não é qualquer um, você tem unção para derramar sobre alguém que vai lhe substituir. Você tem filho, você tem uma filha, você tem um lar, você tem uma casa, você tem uma família, e Deus está renovando a missão sobre ti e estabelecendo novas tarefas. Não fracasse. Saia dessa caverna. Saia desta solidão. Saia desse oásis de tristeza, de angústia da alma. Ouça a voz de Deus lhe chamando. O que fazes aqui? Te levanta e te apresenta perante a face do Senhor, porque tu ainda tem unção e vai ungir alguém. Deus renova a missão de Elias e o anima, e o renova, e lhe dá vigor para ele continuar a carreira, para ele continuar o propósito, para ele ir até o fim, para ele perseverar no trajeto, para ele perseverar na caminhada. E se lembra que ele tinha deixado o seu moço pelo caminho? Deus resolveu colocar na vida de Elias um amigo fiel, alguém para o ajudá-lo a carregar a carga. E Deus mostrou a Elias a Eliseu, arando a terra, com a 12ª junta de boi, lá atrás, não era nem o primeiro, era o 12º dos que estavam trabalhando, arando a terra. E de repente, Deus mostra para Elias: esse. E Elias traz o convite: ei, é você que vai me seguir, você vai ser o meu aluno, você vai ser o meu amigo. Deixa tudo para trás. Calma lá, Elias, deixa eu pelo menos me despedir dos meus pais. E o interessante é que a história de Elias começa nem apresentando a sua genealogia. Eliseu ainda se despede dos seus pais. E deixa eu matar os bois, para nada me atrapalhar, para eu não ficar com a mente ainda nesta terra dizendo: por que eu parei de arar a terra com a 12ª junta de boi? Lá eu estava bem, lá eu tinha conforto, lá não me faltava nada. Não, ele mata tudo, dá comida para todo aquele povo da sua terra, e depois seguiu a Elias e o servia. Deus proporcionou a Elias um amigo fiel na caminhada. E esse amigo fiel, aonde Elias ia, ele ia junto. E ele foi audacioso, ousado. O que tu queres? Elias pergunta. O que tu queres? Eu quero porção dobrada que veio sobre ti. Isso não é pouco, não. É duplicado aquilo que Elias tem.
porção dobrada que vem sobre ti. Me acompanhe. Não perca o seu olhar de mim. Porque quando a capa cair, tu junta. E a porção virá sobre ti. Aonde Elias ia, o olhar de Eliseu acompanhava. Não perca a visão. Porque se você perder a visão, você fracassa. Se nós perdermos a visão de Elmir, nós fracassamos no projeto. Nós fracassamos na missão. Fica olhando para ele. Para onde Elias vai? Para a direita? Está lá eu. Para onde que Elias vai? Para a esquerda? Está lá eu. Aonde que Elias está armando a tenda? Vou armar do lado. Que horas que Elias acorda? Vou acordar junto. Aonde tu vai, eu vou. Deus vai proporcionar e já proporcionou amigos fiéis para te acompanhar na missão. Não fique só. Não se isole. Tenha Eliseu ao seu lado para você compartilhar a missão. Tenha Eliseu ao seu lado para você compartilhar a trajetória. Não faça que nem ele, que deixou o moço na cidade de Berseba, em Judá, e depois se isolou, sozinho, sem ninguém, distante, com a mente fracassada. E Deus teve que proporcionar um amigo fiel, um servo fiel, para estar ao lado dele novamente. Não perca de vista os amigos fiéis. Amigos hoje são achados, são pérolas. Amigo você não acha em qualquer lugar não. Colega em qualquer lugar você acha. Conhecido em qualquer lugar você acha. Eu conheço fulano de tal, mas não é amigo. Amigo não se acha em qualquer lugar. Valorize os Eliseus que vão aparecer na sua vida. Valorize os Eliseus que vão te dar suporte. Valorize os Eliseus que vão dizer para você: Elias, eu estou contigo e a missão não vai fracassar. Quando tu pensar em parar, eu estou aqui para te ajudar a levantar. É melhor ser dois do que um, porque quando um cai, o outro está disposto ao lado para levantar. Você não vai ficar nessa caverna, você não vai ficar escondido, você não vai ficar isolado, você não vai morrer nesse chão frio desta caverna e desse deserto escaldante. Não, Deus vai ao teu encontro, renova a missão, derrama unção sobre você e coloca amigos para estar ao seu lado. Fique de pé por bondade. Creia mesmo, irmã Karina. O Senhor tem o cuidado adequado com o teu corpo. Conhece as nossas limitações físicas. Então Ele nos dá suporte emocional. Ele nos dá suporte físico. Ele nos alimenta, nos renova a saúde, para caminharmos milhas e milhas, distâncias e mais distâncias. A voz dele vai ao teu encontro. Não pensas tu que consegues fugir de Deus. Deus vai ao teu encontro. Não pensas tu que consegue fugir da presença do Altíssimo. Não, eu não quero mais o chamado. Eu não quero mais a igreja. Não, tu fez uma aliança. E Ele vai atrás. E a voz dele te encontra, seja onde você está. Ele se encarrega de renovar a missão, o propósito, o chamado, a vida com Ele, a espiritualidade. E Ele coloca amigos do teu lado. Nem que seja um só. Mas Ele coloca. Paulo, no final da sua vida, teve um amigo que ficou no lado dele até o fim.
que participou das defesas dele quando todos o abandonaram. Lucas. E ele vai dizer, somente o Lucas, só Lucas ficou comigo até o final. Deus vai colocar ao teu lado um Barnabé, que vai atrás de você lá em Tarso, te procurar, te achar e vai te encontrar. Deus vai colocar no teu lado um Josué, que enquanto Moisés está no monte, Josué está no início dele, esperando o seu amigo voltar. O meu amigo está orando, e eu estou aqui de prontidão. Se ele precisar, eu estou aqui embaixo. Ele mesmo vai se encarregar de ir ao teu encontro. Mestre, teu amigo Lázaro, a quem tanto tu amas, teu amigo, a quem tanto tu amas, está enfermo, e é para a morte, viu? Calma lá, vou chegar. Avisa que não é para a morte esta enfermidade. Avisa que não é o fim. Vou chegar, o amigo morre. Não, já morreu, nem precisa ir não, eu vou. Eu falei que eu ia. Eu me comprometi e eu vou. É o 4º dia, estou chegando. Lázaro, meu amigo, vem para fora. E de repente um amigo vem, todo atado. O amigo na tumba, numa caverna escura, escutou a voz do mestre, do seu grande amigo Jesus. O meu amigo está me chamando. Oh, aleluia. O meu amigo está me chamando. Eu tenho que ir lá ao encontro do meu amigo. Deus vai lhe proporcionar amizades seguras. Deus vai lhe proporcionar amizades confiáveis. Deus vai colocar gente no teu caminho que vai lhe chamar a atenção quando necessário. Ei, te levanta. Que negócio é esse de querer parar, de querer desistir? Para com essa ideia, para com esse negócio, te levanta. Vai te jogar um balde de água fria na cara para você se despertar e dizer para você: eu estou junto contigo e nós vamos até o fim. Nós vamos até o fim. Nós vamos até o fim. Deixa eu orar por você nessa noite. O meu Deus vai te dar saúde. Para você caminhar milhas e milhas de distância. Pastor, não fale isso. Falo? Como não? Ele vai te dar pão e água. E com a força da comida dele, com a força do pão e da água. E quem é o pão da vida? Quem é a água da vida senão Jesus? Então ele mesmo entra aí, como pão que te alimenta, como água que sacia a tua sede. Ele te dá força, te dá saúde e te diz: não é o fim, muito longa é a tua caminhada, muito longa é a tua trajetória, muito longo é o teu caminho, não é o fim. Ele vai ao teu encontro com uma voz mansa, tranquila, suave. E ele diz: Jorge, eu estou aqui do teu lado. Eu que te sustento, eu que te ajudo, eu que te estabeleço, eu que concretizo, eu que faço. Vem comigo. Eu sinto uma graça de Jesus aqui nessa noite.
sobre ti. Tem unção nas tuas mãos, tem unção na tua cabeça, tem unção na tua voz, tem unção de Deus sobre ti, porque para o propósito que Ele te estabeleceu e te chamou, tu vai precisar da unção dEle. E Deus vai colocar Lucas no teu caminho, Eliseu no teu caminho, Josué no teu caminho, Barnabé no teu caminho. A voz de Deus está aqui nessa noite. Sinta a presença de Deus aí por algum momento, por alguns segundos. Sinta a graça de Jesus invadindo a tua alma. Se você quiser esboçar alguma reação de glória a Deus, de aleluia, de adoração e de gratidão a Ele, dizendo obrigado pela tua palavra. Oh, aleluia. Obrigado pelo teu amparo, faça alguma coisa, esboça alguma reação, porque Ele foi ao teu encontro. Independente o local escuro, independente o local do esconderijo, aquele que é o esconderijo do Altíssimo foi ao teu encontro nessa noite e diz para você: teu lugar não é na caverna, teu lugar é na minha presença. Ora, choramahas. Sinta a graça de Jesus aí. Sinta o vigor, sinta o ânimo de Jesus lhe animando. Sinta o vigor do alto entrando no teu corpo e te dando saúde nesta noite para você caminhar. Oh, aleluia! Há uma graça de Jesus aqui, há uma graça de Jesus aqui, há uma graça de Jesus aqui, há um mover do Espírito aqui, há um mover da glória de Deus aqui, há um mover da Shekinah de Deus neste lugar. Jesus vai ao teu encontro, Jesus te fortifica, Jesus te fortalece, Jesus te chama, Jesus te envolve, Jesus te renova, Jesus te enche. Oh, aleluia, 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 aleluia. Pai, nós oramos e nós cremos no seu cuidado. Tu vai ao nosso encontro, tu nos chama na caverna, não adianta nós nos escondermos de ti, tu vai atrás. E a tua voz tranquila, suave, mansa, nos chama. Vem, não fica aí, sai daí. E a mesma voz decreta: tem unção para tu ungir a vidas, a pessoas. E a mesma voz coloca amigos na nossa trajetória, amigos no nosso caminho. Nós precisamos de Ti, ó Eterno. Fortalece a nossa alma, fortalece a nossa fé e nos ajuda na caminhada, em nome de Jesus.